Como é bom saber que você está conectado conosco para mais um culto. Amanhã é o 4º domingo na Quaresma, um período que vai da quarta-feira de cinzas até a Páscoa, passando pela sexta-feira santa. E de parte dos cristãos, a meditação, o aprender mais da palavra, o rever, o lembrar-se de todo o sofrimento, morte e ressurreição de Cristo a favor nosso e de toda a humanidade. Que Deus possa abençoar o nosso culto de hoje, é o nosso pedido. E queremos, nesse momento, fazer a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido você, nesse momento, a cantar junto ou acompanhar um hino do Inário Luterano. Convido você, nesse momento, a que possamos fazer a nossa confissão dos nossos pecados ao nosso Deus. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Se essa também a tua confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, nós queremos ouvir a leitura do texto do Antigo Testamento, de Números, capítulo de número 21, dos versículos de número 4 até o versículo de número
22. Texto do Antigo Testamento que lembra que Moisés fez uma cobra de bronze e a colocou num poste, numa haste, com um significado muito importante para o futuro, como vamos ver em nosso texto e também na mensagem de hoje, a partir do Evangelho. Então os israelitas saíram do Monte Hor pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. E eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Até aqui o texto do Antigo Testamento. Ouçamos também o texto do Evangelho para o dia de hoje, que nós encontramos em João, no capítulo de número 3, dos versículos 14 até 21, onde lemos: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Queremos, nesse momento, confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queremos, nesse momento, cantar junto ou acompanhar mais um hino do Inário Luterano.
Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos meditar no texto do Evangelho há pouco lido, João capítulo 3, de onde queremos destacar o versículo de número 16, onde diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sob o tema, o amor de Deus é grande. Amigos no Salvador Jesus, mais do que nunca, em dias difíceis de pandemia em que vivemos, as pessoas precisam de amor. Na semana passada, um jovem relatou a um repórter, após recuperar-se da Covid, como foi importante o amor que recebeu dos profissionais de saúde quando hospitalizado longe dos seus familiares. Um outro jovem também, ele com Covid, isolado em sua própria casa, num quarto da sua casa, disse sentir-se amado por sua família, mesmo falando com eles através do celular ou do computador. Certamente, dois exemplos que não são isolados. Tantos outros como esses ocorrem, e podemos até dizer, nesses tempos de pandemia, diariamente pelo mundo afora. Exemplos de amor. O amor faz a diferença na vida das pessoas. Como cristãos, nós conhecemos a revelação de Deus da Escritura Sagrada, que nos fala sobre a origem do amor. Deus é amor, 1 João 4,16. Mas sabemos também, pelo relato de Gênesis 3, que o ser humano, que antes da queda em pecado tinha a perfeita comunhão com Deus, após a queda em pecado, afastou-se de Deus e seu coração é inclinado para o mal. Diz a Escritura: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Por quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Assim sendo, o ser humano perdeu o amor de seu coração e precisa receber de Deus amor para que possa amar. Em nosso texto do Evangelho de hoje, João 3, 14 a 21, Jesus conversa com um homem chamado Nicodemos, membro do conselho dos judeus, chamado Sinédrio. E esse homem, temendo a represália dos amigos do seu próprio grupo, ele foi conversar com Jesus à noite. E Jesus disse para ele: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui Jesus está falando do batismo. E nós encontramos na Escritura, no livro de Tito 3:5, onde diz que o batismo é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Jesus, na conversa com Nicodemos, cita o texto do Antigo Testamento, que acabamos de ler, o texto de Números 21, 4 a 9, em que é relatado a murmuração, a reclamação do povo de Israel contra Deus e contra Moisés. Deus não gostou, como vimos no texto, e mandou cobras venenosas sobre o povo, tirando a vida de muitos israelitas. O povo apavorado clamou a Moisés, que intercedeu a Deus. E de tantas vezes que Deus havia livrado o povo, mais esta vez, mostrando o seu amor. E, desta forma, disse para Moisés: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Vejam,
está intimamente ligado, como vimos depois na leitura do Evangelho, que queremos relembrar esses versículos aqui, quando no Evangelho de João 3, 14 a 17, é dito: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Vejam como é grande o amor de Deus. De fato, mais tarde, Cristo morreu na cruz e ressuscitou vitorioso, como a Escritura atesta. Pecado, diabo, morte, todo o mal foram vencidos. Fomos reconciliados com Deus. E Romanos 5:1 nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E em 1 João 1,7, como repetimos muitas vezes, e não podemos esquecer desse texto: o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Recebemos de Deus, então, gratuitamente, através do sacrifício de Jesus na cruz, perdão, vida e salvação. Jesus continua vindo a nós hoje, pela palavra, pelo batismo e também pela Santa Ceia. Como é grande o amor do nosso Deus. No final do Evangelho de hoje, Jesus falou a Nicodemos sobre os que não creem em Jesus. E disse a respeito deles, em nosso texto, que eles preferem a escuridão porque fazem o que é mal. Versículo 19. Não é verdade que aqueles que praticam a maldade tentam sempre fugir? Mas os que creem em Jesus como seu Salvador, diz o texto, vivem de acordo com a verdade. Procuram a luz a fim de que possam ser vistos claramente, pois as suas obras são feitas de acordo com a vontade de Deus. Amigos, sejamos sal da terra e luz para o mundo a partir de Cristo. Assim como vimos o exemplo daquelas pessoas que com amor estavam tratando as outras pessoas. Ama o teu próximo como a ti mesmo e vive amando o próximo e ajudando o próximo. É isso que Deus quer, a partir do que Ele fez por nós, que façamos também ao nosso próximo. Compartilhemos do grande amor de Deus para todo mundo em Cristo Jesus. Apontemos para Jesus, que foi levantado na cruz. A mensagem de Cristo na cruz, para o mundo, é loucura, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Mas, para os cristãos, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim, se vivermos conforme a vontade de Deus, na confiança em Jesus, o amor de Deus habitará cada vez mais em nossos corações e nós poderemos também extravasar cada vez mais o nosso amor, amando ao nosso próximo. Assim, mais pessoas serão salvas, conhecendo a mensagem do Evangelho, por nossas palavras de pregação desta mensagem, como também pela nossa vida de exemplo de amor ao nosso próximo. Deus nos abençoe em sua graça, para que possamos testemunhar, compartilhar deste amor de Deus, como também viver na prática aquilo que Deus quer que o façamos em amor ao nosso próximo, a partir do amor de Cristo em nossas vidas. Deus nos abençoe em sua graça, em nome de Jesus. Amém.
Queremos, nesse momento, termos a nossa oração geral. E na oração geral, nós queremos aqui não citar especificamente nomes, mas incluir todas as pessoas do mundo nas suas necessidades e dificuldades, e os que estão entre nós também, aqueles que estão se recuperando de Covid e outras doenças também, na certeza de que Deus não abandona os seus filhos, mas diz para eles: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. E também diz no final do Evangelho de Mateus 28, 20, eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Elevemos nossos pensamentos a Deus em oração. Bondoso Deus e Pai, louvamos e glorificamos o Teu nome pelo Teu amor e graça. Como é bom ouvir de novo que Tu amaste o mundo e enviaste o Teu Filho e nos dás a certeza do perdão, da vida e da salvação. Faze, Senhor, com que jamais esqueçamos dessa mensagem. Pelo contrário, diariamente possamos cada vez mais ouvir a Tua palavra, nos fortalecer na fé em Jesus, o Salvador, e viver a vida conforme a Tua santa vontade, amando também ao nosso próximo. É grande o Teu amor. Bondoso Deus, olha para as dificuldades dos dias de hoje, especialmente toda a pandemia, e concede a bênção às vacinas para que possam fazer efeito, para que também as pessoas sejam conscientes das suas responsabilidades e também façam não aglomerações e também a disseminação por atitudes incorretas, mas possam também se proteger. Dá-nos, Senhor, certeza sempre do Teu amor, da Tua graça e do Teu perdão. Assim nós andamos bem. Consola e conforta as pessoas nas suas necessidades e dificuldades. Abençoa todos os profissionais de saúde e todos que, numa logística toda, tanto entre nós como pelo mundo todo, estão envoltas nessa situação da pandemia. Bondoso Deus, consola também e conforta aqueles que perderam seus entes queridos e que Tu os levasse para junto de Si. Firma-nos na fé em Teu Filho Jesus, abençoa-nos as nossas vidas, faz-nos prosperar de novo as questões do mundo todo para o sustento, economia e todas as questões que precisam, e que nós possamos, na fé em Teu Filho Jesus, viver em amor a partir de Cristo Teu Filho e também testemunhar a nossa vida compartilhando o Evangelho e também vivendo conforme a Tua santa vontade. Ouve-nos e abençoa-nos em Tua graça, por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Oramos a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agradecimentos fazemos àqueles que, de uma maneira ou de outra, colaboraram na logística toda deste culto, para que pudéssemos ter o nosso culto remoto. Dizer a você, não deixa de compartilhar esta mensagem do Evangelho para outras pessoas também, e mostra na tua vida este amor que podes fazer para com o próximo, assim como Deus nos amou. Que tenhas um bom final de semana, início de semana, continuidade da tua vida, na graça, misericórdia e amor de Deus, testemunhando, compartilhando deste grande amor de nosso Deus. E que possa estar conosco na próxima semana, sábado, 19h15. Deus te abençoe em sua graça. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Finalizamos o nosso culto com mais um hino do Inário Luterano.